Aos 60 anos de idade, este gaúcho que desde a juventude já criou nos palcos, no cinema e na televisão os mais diversos personagens, tem no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, o seu ponto de referência e o seu mundo doméstico. O adolescente perplexo da Porto Alegre provinciana já viveu uma centena de vidas e não fora o teatro, vida para ele não existiria. Ele é Valmor Chagas. Mas para ele mesmo, quem é Valmor Chagas? Bom, a gente passa, parece que a vida inteira, querendo descobrir quem a gente é. Mas, de fato, o que eu sou é um ator com 40 anos de vida artística e 60 de vida, reflexionando sobre o teatro, dedicado exclusivamente a esse trabalho, que é representar personagens, ou seja, tentar sempre ser outro. Nasci em Porto Alegre, em 1930, estudei lá, fiz ginásio, fiz científico e um pouco de faculdade de filosofia. Com 22 anos eu saí de lá, passei 20 anos em São Paulo, aprendendo teatro, vivendo profissionalmente de teatro, com diretores estrangeiros principalmente, no Teatro Brasileiro de Comédia. Me transferi depois para o Rio de Janeiro, onde eu estou agora, nesses últimos 15 anos, e dedicando aqui no Rio de Janeiro à televisão, cinema e teatro, que nos últimos anos eu construí um teatro no Rio de Janeiro e abdiquei um pouco desse meu trabalho intensivo na televisão e me dediquei a valorizar o autor nacional no teatro que eu construí no Ziembinski, que se chama Teatro Ziembinski, no Rio de Janeiro, na Tijuca, e é onde Valmor Chagas atua, não só como ator, mas principalmente como diretor, administrador, e empresário, consultor e uma porção de outras coisas que exige sempre no teatro. Às vezes até varredor, bilheteiro, porteiro, fazendo de tudo no teatro. Defensor intransigente de autores nacionais e da dramaturgia brasileira, Valmor Chagas é um dos melhores intérpretes dos grandes poetas portugueses. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho rolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, eu que tenho sido grotesco, sumiço, mesquinho, arrogante, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido piscar de olhos dos moços de fretes, eu verifico que eu não tenho par nisso tudo nesse mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Ah, quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não. São todos o ideal. Se os ouço e me falam, quem há nesse largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ao decidir ser ator, você enfrentou a oposição familiar, sobretudo a paterna. Explique esse tipo de guerra doméstica. Eu tenho a impressão que essa guerra é a guerra um pouco parecida com a de todos os que querem fazer uma vida artística. Evidentemente que a minha família dizia, mas ser ator, você vai morrer de fome. O artista morre de fome. Você tem que ser engenheiro, você tem que ser advogado, no mínimo. Já não gostavam muito. Ou médico, principalmente. Médico que dava dinheiro. Tinha respeito à sociedade, dava dinheiro. Eu ponderei a possibilidade de ser até militar. Então, você vai para a escola naval, por exemplo, que é uma coisa muito fina, é boa e agradável, mas você pode ir para a escola naval, você pode fazer medicina, engenharia ou direito. E aí eu teria mesada, da família me sustentaria, como hoje sustenta. Para quem pensava na juventude
em estudar filosofia. Como foi a sua formação de ator? Bom, eu nunca fiz escola de ator, escola de teatro. Em Porto Alegre não havia escola de teatro, foi quando eu comecei. Então eu comecei, na realidade eu sou daqueles que aprendeu teatro fazendo teatro, nunca tive escola. De modo geral, da minha geração toda não teve escola, não frequentou escola. Então aprendeu com os diretores, foram eles que nos ensinaram, eram verdadeiras escolas. E eu tive uma escola fantástica que influenciou o Brasil inteiro, principalmente os atores de São Paulo, da linha do Sérgio Cardoso, Cacilda Beck, Paulo Altran, que foi essa formação, vamos dizer, de Stanislavski, que nos foi transmitida, por exemplo, por Ziembinski, que representava uma escola de teatro que estava muito associada com a escola do cinema. O ator do meu tempo, na realidade, queria ser ator de cinema, porque essa era a arte moderna do ator. A gente não queria ser propriamente um ator de teatro, a gente queria fazer cinema, porque via o cinema, a gente via o Actors Studio, o Elia Kazan, nos Estados Unidos, fazendo um filme intimista, psicológico, e é isso que a gente queria fazer. Mas no cinema não havia o cinema no Brasil, não se fizeram esses filmes, se fazia Atlântida, as chanchadas Atlânticas eram outro tipo. Então o teatro, o Ziembinski, por exemplo, era um polonês, como o Strasberg, como o outro que também tinha saído da Polônia, só que ele veio para o Brasil. Na realidade, até queria ter ido para os Estados Unidos. Lá ele teria feito também o Actors Studio dele. Então, quando ele via filmes até americanos, influenciados por esse estilo de interpretação polonesa, vamos dizer, uma interpretação francesa, que foi a que passou através desses poloneses para o Actors Studio, para o ator americano. Quer dizer, o ator americano teve uma formação europeia no seu estilo de representar, na escola de interpretação. Nós tivemos isso aqui no Brasil, por exemplo, com o Ziembinski, que eu tive. Então, até hoje, por exemplo, é marcante, é muito decidido. Ele enquadra o ator de tal maneira que as peças que eu fiz com ele são inesquecíveis, porque elas já são uma espécie de ginástica que o ator se organiza, o corpo dele, a voz dele se organiza. O que seria de Valmor Chagas sem o teatro? O que significa o teatro para você?